Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, eu entrei lá no Classroom, eu vi quem fez, quem me mandou o esquema, e hoje, agora na aula, eu vou mostrar para vocês o que vocês anexaram lá. De uns 2, 3 alunos, eu acabei não colocando, porque ou fez de lápis e a imagem estava muito fraquinha, não dava para enxergar, ou tirou alguma foto que ficou embaçada, tá? Algo desse tipo. Mas eu tentei colocar o máximo possível de todo mundo. Então, eu vou compartilhar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu achar aqui, segundo a... Então, esses são os esquemas que a segunda série A fez e me enviou lá no Classroom, tá? O que eu achei legal, lembra que eu falei para vocês que não tem esquema certo, esquema errado. Por quê? Foi você que selecionou as palavras, você pensou numa certa organização, então você fez o seu esquema do jeito que você achou que deveria ter feito. O que me preocupou um pouco foi que alguns alunos, em vez de fazer esquema, fez mapa conceitual, né? Lembrando, qual que é a diferença de um para o outro? O esquema, ele traz as palavras-chave, né, ali, e a união delas, né, uma relação entre elas. O mapa conceitual, ele vai ter uma explicação do porquê que tem aquilo, tá? Então, algumas pessoas acabaram colocando a explicação. Não falei se está certo, se está errado, tá? Porque a gente está no começo ainda. E o esquema, né? Ah, mas por que a gente tem que se preocupar com isso? Porque o esquema a gente vai utilizar para fazer resenha mais para frente. Então, tem que ter um pouquinho dessa atenção, né? Na hora que a gente for fazer resenha, não sei o que a professora de OE for passar, quando for passar resenha, como ela vai cobrar isso. Então, é legal que a gente vá entendendo melhor o que é o esquema, realmente. E na aula de hoje a gente vai fazer uma atividade para tentar aprimorar isso. Mas vamos mostrar então o que a sala fez. Achei muito bacana. Ah, isso daqui, gente, calma aí. É que eu coloquei outra coisa junto. Começa aqui. Então, o que eu achei muito bacana é que apareceu uma variedade de esquemas, né? Eu não consegui enxergar, assim, esquemas que ficaram iguaizinhos, né? Que alguém copiou um do outro, assim, e deixou igualzinho. Não teve isso. Cada um fez seu esquema de uma forma diferente. E por que, né, que tem essa variedade? Porque cada um pensa de uma forma diferente. Então, não ia aparecer esquema igual, tá? Então, eu vou mostrar para vocês, eu vou enrolando aqui, ó, para ir mostrando. Então, olha aqui, esse, né, foi falando que triângulo é figura geométrica, tem 3 segmentos, é uma figura plana, aí tem triângulo retângulo, que ele é um polígono. Então, foram as informações que a pessoa anotou, correto, tá? Então, cada um foi colocando de um jeito. Aqui já falou do Teorema de Pitágoras. Tá vendo? A pessoa não escreveu o que é o Teorema de Pitágoras e nem para que serve. Colocou a fórmula. Mas para a pessoa que fez, ela sabe o significado daquela fórmula. Não precisa ter a explicação, tá? Então, bem legal isso. Então, olha só a variedade. Eu acho que aqui, a pessoa, na hora que foi escrever, esqueceu do ro, né? Equilatero. Faltou o ro aqui. Então, eu achei muito legal a forma que vocês colocaram, a organização. Gente, esse daqui, ó, eu achei sensacional. A pessoa que fez não falou durante a aula, deveria ter falado, porque assim, na hora que eu perguntei para vocês, né? Luiz, é o de vocês esse. O Luiz está perguntando, né? Ele falou que agora que ele viu que é o nosso. É o de vocês, eu coloquei o de vocês aqui, tá? Então, esse daqui eu achei muito legal. A pessoa, na hora que eu falei, olha, gente, anota o que vier na cabeça sobre triângulo. Aí colocou placas, brincos, Illuminati, Doritos e pirâmide. Eu achei muito legal essa relação. Por quê? Professora, esse é o do João Vitor. É do João Vitor? É, o Cunha.
Nossa, eu achei muito legal, muito criativo, porque a relação que ele fez com o triângulo não foi a relação matemática, né? Ele trabalhou mais a relação artística, a relação visual, né? O significado que ele traz. Gente, é que assim, eu fazia mestrado, né? Só que eu parei. E no mestrado eu estudava uma teoria que fala semiótica. Semiótica é o estudo dos símbolos, né? Então, aqui no caso, o que o símbolo triângulo significou para o João Vitor, né? Então, foi ele que fez. Qual foi o significado do triângulo para ele? Ele já fez uma relação com objetos, né? Com coisas que ele conhece, que está mais ali perto dele. Então, ele falou das placas, né? Porque tem a placa que tem o símbolo do triângulo, que daí o significado ali na rotatória é de dê a preferência. Então, ele falou de brincos, provavelmente ele já viu um brinco nesse formato. Então, dos Illuminati, né, que tem o símbolo do triângulo, Doritos, né? Então, salgadinho tem em formato de triângulo, a pirâmide, né, tem ali os lados são triângulos. Eu achei muito bacana essa relação que ele fez, tá? Me encantou e acho que, gente, quando vocês pensarem em algo diferente, fala na aula, tá? Porque dá para a gente trazer uma discussão assim a mais, tá? Eu gostei mesmo. Tá de parabéns. Então, aqui continuando, assim, olha a variedade, né, que vocês colocaram aqui, na forma mesmo de elaborar, né, o esquema. Eu fiquei, assim, bem impressionada e bem feliz com o que vocês apresentaram para mim, viu? Muito legal. Então, vou mostrando a mais. Aqui, ó, falaram do delta, né? O delta eu lembro que falaram na aula mesmo, né? Que o delta é o símbolo lá da fórmula de Bhaskara. Então, o delta também é no formato de um triângulo. Aqui, ó, tem mais um que trouxe essa relação. Então, tem esquemas que tem bastante informação, tem esquemas que tem menos informações, não tem problema, né? Ó, que nem esse daqui tem uma quantidade menor de informação, mas foi o que a pessoa anotou, é o que fazia sentido para ela. Excelente, tá? Aqui, ó, colocou só a classificação de triângulos, equilátero, retângulo e isósceles. Excelente, tá ótimo, tá bom? Achei muito bacana mesmo, fiquei extremamente feliz. Olha, esse também trouxe classificação, tá? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, não existe o esquema certo ou o esquema errado, porque o esquema quem fez foi você e você pensou numa determinada organização para ele, tá? Era isso que eu queria falar. O que a gente vai fazer na aula de hoje, então? Pensar um pouquinho mais como faz para organizar o esquema, né? O que a gente tem que ter ali na hora de organizar. Esse esquema que vocês fizeram, gente, vocês estão vendo a apresentação? Sim, Tá, né? eu Ah, tô, pelo menos. é que bugou aqui, ó. Sim. Bugou o computador, agora voltou. Então, assim, o esquema que vocês fizeram sobre triângulo, como que se iniciou o processo? Eu pedi para vocês fazerem anotações do que vocês lembraram sobre triângulo. Aí, a partir dessas anotações, vocês montaram um esquema. Beleza. Agora, existe uma outra forma de fazer o esquema, que é quando a gente faz a leitura de um texto, aí aplica o que a gente aprendeu, né, em OE, né, as técnicas de OE e monta o esquema. Então, hoje a gente vai fazer dessa forma, a partir de um texto, montar um esquema. Lembra lá na primeira aula de OE que a gente teve, né, esse ano, que eu apresentei um recorte de um texto que falava sobre algumas populações ali, alguns povos, né, de uma certa região do Brasil, né? E a partir desse recorte de texto foi montado um esquema, né? Então, ali voltado para a história. Hoje a gente vai fazer isso ainda sobre triângulos, né? Que hoje a gente encerra o assunto de triângulos, tá?
Então, como vai fazer esse esquema? Então, no texto, inicialmente, a gente vai fazer o grifo, a gente vai grifar. Depois, vamos selecionar as palavras-chave. E a partir dessas palavras-chave, a gente vai elaborar o esquema seguindo o critério apresentado no texto. Como assim o critério, né? Porque o texto ele vai trazer uma organização para a gente, né? Uma ideia ali, ele vai trazer uma forma de apresentação, né? Sobre os triângulos. Então, a gente vai seguir aquela ideia que o texto passou, tá? Essa organização, né, do esquema, ele vai facilitar o entendimento e a interpretação do texto após sua leitura. Por quê? Depois que o esquema estiver pronto, a gente vai olhar para o esquema e vai dar para falar, né, do que o texto está falando. Mesmo colocando algumas palavras somente, né, de todo o texto, a gente vai entender o significado daquilo tudo, tá? Então, eu vou pedir a ajuda de vocês. Eu vou ler o texto, mas aí então vocês vão falando para mim o que eu devo grifar, tá? Eu só vou compartilhar o outro, que é esse daqui, para poder grifar. Então, começa aqui, tá? Então, o que é triângulo? Triângulos são polígonos formados por três lados. Os Oi? A aluna Jade pediu para avisar que ela não tá na aula porque ela tá na estrada, tá bom? Ah, belezinha, obrigada, Maria Clara. Imagina. Mas ela tinha entrado, ela entrou um pouquinho e saiu. Mas eu vou colocar justificado aqui para ela. Obrigada. Então, o que é triângulo? Triângulos são polígonos formados por três lados. Os polígonos, por sua vez, são figuras geométricas formadas por segmentos de reta que, 2 a 2, tocam-se em seus pontos extremos, mas que não se cruzam em qualquer outro ponto. Sendo assim, os triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. Então, vamos ler de novo. Ó. Triângulos são polígonos formados por três lados. Os polígonos, por sua vez, são figuras geométricas formadas por segmentos de reta, que 2 a 2 tocam-se em seus pontos extremos, mas que não se cruzam em qualquer outro ponto. Sendo assim, os triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. Nesse pedacinho aqui, o que vocês acham que é importante a gente destacar aqui, que é importante a gente grifar? Posso falar? Claro. Eu acho que seria legal a gente. Eu vou falar todos que eu pensei que a gente poderia grifar. Tá. Primeiro seria figuras geométricas. Figuras Depois, geométricas, que na segunda linha, né? sim. Depois, polígonos. Daí, depois, três lados. E acho que tocam-se em seus pontos extremos. Então, figuras geométricas. Você falou três lados, né? Polígonos. Polígonos, são polígonos. Que mais? E tocam-se em seus pontos extremos. Tocam-se em seus pontos extremos. Eu acho, né? Não sei. Tá. E mais alguém acha que tem mais alguma informação aqui que daria para a gente grifar? Ou não concorda com o que a Maria Clara grifou? Queria ouvir mais. Gabriela. Deixa eu ver. A Maria Clara é outra, sou eu. Gabriela. Era a Gabriela. Ai, desculpa. É que apareceu. Não, de boa. Ai, gente, olha, Fica tranquila, tá professora. sem comentários. Tudo Olha, bem. gente, uma hora eu vou. De olhar para o rostinho eu já vou saber, tá? Desculpa. Então, mais alguma coisa aqui que vocês acham que a gente deveria colocar? Ou alguém que não concorda com a Gabriela? Olha, coitada Maria Clara, nem falou nada, já estou perguntando quem não concorda com ela, né?
Olha só. Já tá causando discórdia É, comigo que já? confundiu meu nome Eu li, com que eu Maria li Gabriela o o tempo todo. pensamento dela, eu li o que ela estava querendo dizer, falei, Ah, quem não tá certo, concorda com o então, que ela está professora. pensando, né? Mas Beleza, então, então. Confundem meu nome com Maria É, Gabriela também o tempo professora, todo. quem está falando? Luiz. Luiz, pode falar. Acho que não seria uma boa colocar esse formado por segmentos de reta? Formados por segmentos de reta, gostei. Aqui depois de figura geométrica. Tem, aí, tipo, tem aquele 2 a 2, tocam-se, também é uma boa. Uhum. Tá. Então, aqui, ó, formados por segmentos de reta. Beleza, então. Então, a gente grifou, são polígonos, 3 lados, figuras geométricas formadas por segmentos de reta, tocam-se em seus pontos extremos. Agora, vamos para elementos, né? Os triângulos possuem os mesmos elementos dos polígonos, com exceção das diagonais. Os outros elementos dos polígonos que os triângulos possuem são lados, vértices, ângulos internos e externos. Aí tem a explicação, né? O lado são os segmentos de reta que formam o polígono. Vértices são os pontos de encontro entre os lados. Ângulos internos são os ângulos que podem ser observados entre dois lados adjacentes de um triângulo. E ângulos externos são os ângulos que podem ser observados entre um lado de um triângulo e o prolongamento do lado adjacente a ele. Então, assim, Professora, a gente já... anota o grifadinho em amarelo? Oi? É para anotar o grifadinho em amarelo ali? Ah, não precisa, porque a gente vai montar o esquema, né? E vai repetir informação. Então, deixa para vocês Tá bom. anotarem só o esquema. A não ser que vocês queiram, né? Mas, né? Eu acho que não tem necessidade. Então, assim, aqui está falando de elementos do triângulo e que os elementos do triângulo são os lados, vértices, ângulos internos e externos. E que a única coisa que diferencia o triângulo dos outros polígonos é que o triângulo ele não tem diagonal. Mas daí, professora, mas não está escrito que não tem diagonal, está escrito aqui, ó, com exceção das diagonais. Exatamente. É uma informação que aqui está implícita no texto, né? Para quem lembra que é implícito e explícito, aprendeu lá em língua portuguesa, aqui, quando ele fala com exceção das diagonais, ele quer dizer que então o triângulo não tem diagonal, os outros polígonos têm, o triângulo não tem. Então, é uma informação importante, tanto que nos esquemas que vocês fizeram, né, vocês até anotaram lá, né, alguns alunos colocou que não tem diagonal. E quais são os elementos, né? Aqui a gente vai precisar grifar tudo, né, ou só os elementos. Já que é um esquema que a gente está fazendo, lembra, o esquema não precisa ter explicação. Então, nesse caso, convém a gente grifar só o que são os elementos, né? Tem mais alguma outra informação aqui que vocês acham que a gente deveria grifar? Não? Se ninguém falou nada, então acho que não, né? Bom, vamos ir para... Não sei. Ó, porque aqui possuem os mesmos elementos dos polígonos. Aí, com exceção das diagonais, né? Essa é uma informação boa. Porque é a única coisa que diferencia, né, dos polígonos, né, em relação aos elementos. Aí, então, aqui fala quem são esses elementos, que são os lados, os vértices, os ângulos internos e os ângulos externos. Vamos para outra parte lá, porque senão não vai dar tempo. Aqui vem a classificação dos triângulos. Então, os triângulos podem ser classificados a partir de seu número de lados. Obrigatoriamente, um triângulo pertence a uma das classificações a seguir.
Então, ou ele é escaleno, ou é isósceles, ou é equilátero. Ele é escaleno, né, quando possui todos os lados com medidas diferentes. Isósceles, triângulo que possui dois lados com medidas iguais. E equilátero, triângulo que possui três lados com medidas iguais. Então, aqui essa é a classificação de triângulo a partir do número de lados, né? Então, aqui, já que a gente está falando de uma classificação a partir do número de lados, então, número de lados eu acho que seria, né, legal grifar. Prof, Oi? era pra gente ter anotado que tava amarelo no outro? Não, não tem necessidade, porque a gente vai montar o esquema, né? Ah, Você então a estava gente vai montar anotando? tudo junto? Oi? Então a gente vai Vamos. montar todo mundo junto? Ah, tá. Hoje vai. Porque vocês já montaram separado, né, na outra aula. Aí hoje a gente vai fazer juntos para poder encerrar. Tá bom, Ó, obrigada. nada. Então, aqui é a classificação referente ao número de lados. Vamos ler o de baixo agora, ó. Outra classificação possível para os triângulos refere-se às medidas de seus ângulos. Então, primeiro a gente falou uma classificação a partir do número de lados e agora uma classificação referente aos ângulos, ó, referente às medidas dos ângulos. Quem é essa classificação? Acutângulo, retângulo e obtusângulo. Repara que no próprio nome dessas palavras tem a palavra ângulo, ó, acutângulo, retângulo, obtusângulo, né? Então já dá a entender que está relacionado a ângulo, né? Quem é o acutângulo? O acutângulo é o triângulo que possui todos os ângulos com medidas menores que 90 graus. Quem é o triângulo retângulo? É o triângulo que possui um ângulo com medida igual a 90 graus. E o obtusângulo é o triângulo que possui um ângulo com medida superior a 90 graus. Então, tá vendo? Nessa parte do texto, né, as informações que explicam o que é cada um dos triângulos, não tem necessidade da gente grifar. Porque o esquema, né, ele é um esqueleto, né? Lembra da definição de esquema? Ele é um esqueleto, ele traz as informações mais simples, sem as explicações. Não precisa ter o porquê das relações, tá? A gente faz as relações, mas não tem necessidade de explicar o porquê, tá bom? Eu só vou voltar um pouquinho aqui para ver o que a gente grifou. Então, a gente grifou que triângulos são polígonos, três lados, figuras geométricas formadas por segmentos, tocam-se em pontos extremos, né? Por que tocam-se em pontos extremos, né? Ponto extremo seria o ponto extremo do segmento, né? O segmento, ele tem... A gente tem, ó, segmento de reta, semi-reta e reta. Reta é quando não tem começo e nem fim. Semi-reta é quando tem começo, mas não tem fim. E segmento de reta é quando tem começo e tem fim. Então, se ele fala que tocam em pontos extremos, é porque é o extremo do segmento, tá? Então, ali, o lado do triângulo, ele vai se unir com o outro lado a partir do final dele, ou seja, do vértice, tá? Então, é isso que quer dizer. Então, agora, vou parar de compartilhar um pouquinho, vou trazer meu notebook aqui para cima da caixa, e agora a gente vai montar o esquema, tá? Ó, para quem está perguntando, a gente vai anexar lá no Classroom só o esquema que a gente fizer agora, tá? Eu vou fazer o esquema junto com vocês,
Aí vocês tiram foto do caderno e vai anexar lá no Classroom, beleza? Então vamos lá. Qual é o assunto principal, né? Do que a gente está falando aqui? De triângulo. Então, começa pelo triângulo. Então, triângulo é o assunto principal. Triângulo. Aí, quem quiser, né, fazer lá o retangulinho bonitinho, pode fazer, quem for caprichoso, né? Então, triângulo. Aí, lá naquela primeira parte, o que a gente anotou de informação, né? Que ele tem 3 lados, que esses lados são segmentos de reta, que ele é um polígono. Aí a gente anotou também que não tem diagonal, né? Estava escrito lá, com exceção das diagonais. Então, não tem diagonal. E anotamos também os elementos, que são os lados, os vértices e os ângulos internos e externos, tá? A gente precisa colocar tudo aquilo aqui? Não, a gente vai selecionar, né, o que é melhor para escrever. Que ele é um polígono, né? Isso a gente já sabe. Pode escrever que ele é um polígono. O triângulo ele é definido porque ele tem 3 lados, né? E esses lados são os segmentos de reta. Então, a gente pode colocar aqui, por exemplo, tem 3 lados, tá? Pode colocar que ele tem 3 lados. Quem quiser escrever, em vez de lado, colocar tem 3 segmentos de reta, ótimo, pode escrever assim também, tá? Agora aqui, né? Qual outra informação que apareceu lá? Não tem diagonal. Então, eu vou escrever aqui. Não tem diagonal. Eu mudei a cor porque parou de pegar a outra, tá, gente? Não tem diagonal. Isso estava lá na primeira parte do texto, tá? Na primeira página. Outra informação, então, que apareceu, dos elementos. Quais são os elementos do triângulo, né? A gente tem lados. Professora, Oi. eu posso puxar, tipo, várias setinhas do triângulo ou esse não? Seta, em vez de fazer retangulinho assim? Não, também. Pode colocar, fazer assim. Só lembrar de seguir assim uma ordem, tá? Porque Tá. aqui a gente vai escrever para frente também. Ah, tá bom. Mas vocês vão me mandar foto, qualquer coisa aí eu converso com vocês depois. Eu vejo a Tá foto, bom. tá? Obrigada. Nada. Então aqui a gente tem lados, vértices e tem ângulos internos e externos. Tá? Então, é outra informação que a gente viu lá sobre triângulo. Então, aqui eu vou ligar. Aí, na outra página... Deixa eu arrumar aqui. Tá dando para enxergar, gente? Tá, né? Na outra página, estava a classificação do triângulo, que a gente pode classificar a partir do número de lados e a gente pode classificar a partir dos ângulos, né? Pelos lados, se a gente for classificar, ele tem o equilátero, o escaleno e o isósceles. E pelos ângulos, lembra? São aqueles, né, aquelas palavras que tem ângulo na palavra, né? Então, retângulo, obtusângulo e acutângulo, né? Então, são essas as classificações. Onde eu vou encaixar aqui?
Posso colocar aqui embaixo de tudo, aqui, ó, colocar aqui? Pode. Posso tentar relacionar com um dos 3 itens aqui? Pode também, tá? Eu vou tentar relacionar com um dos 3. Que ele tem 3 lados, daria então para falar aqui da classificação em relação aos lados. Ficaria bacana. Que ele não tem diagonal, daria para falar de classificação aqui? Não. Por quê? Não tem diagonal. Pronto, é uma informação que fecha aqui, encerra aqui. Não tem mais nada para a gente falar. Falou, não tem diagonal? Não tem mais o que falar, tá? Agora aqui, quando a gente fala dos elementos, lados, vértices, ângulos internos e externos, a gente falou essa informação, dá para continuar a falar sobre o assunto, tá? Então, eu vou colocar a classificação depois desse. Então, o que a gente tem, né? Triângulo equilátero, isósceles, equilátero, isósceles, Escaleno. escaleno. Nossa, obrigado. Tinha fugido a palavra. Você pode virar um pouco a câmera para enxergar ali, por favor? Assim, um pouco de isso. Assim, vê se Assim, tá ótimo. melhorou? Sim. Tá. Então, aqui, essa classificação é referente ao número de lados, né? E a gente tem referente aos ângulos, que é acutângulo, retângulo e obtusângulo. Então, a partir dos elementos, dá para fazer essa relação, tá? Então, quem não quiser colocar os retângulos, né, esses quadrados aqui, que eu coloquei a informação, pode só, né, deixar sem os quadrados, tá? Deixa eu colocar um pouquinho para cá. Galera, a qualquer momento vai desligar, mas daí eu tiro uma foto e mando para vocês no grupo.